Impacto, a força do esporte. Olá, eu sou Isabela Volpe. Bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Impacto, a força do esporte. Você conhece a PBR? Bom, Jorge Cardoso conhece muito bem. Ele trabalha com a PBR, Professional Bull Riders Brasil, ou Montadores de Touro Profissionais em português, desde 2012, quando era assessor de uma agência de comunicação corporativa de Rio Preto. De início, cuidava da PBR apenas regionalmente. Com algumas mudanças na diretoria, em 2014, passou a atuar nacionalmente. Em 2016, deixou a agência para investir no seu próprio negócio, uma agência de conteúdo digital. Em janeiro de 2020, encerrou a agência física e começou a trabalhar de forma online em consultoria de comunicação e marketing de conteúdo. Por mais que Jorge tenha vivido momentos felizes, inspiradores e transformadores em meio à PBR, infelizmente há momentos tristes. Às vezes, a vida profissional e a pessoal se encontram e não dá para segurar a emoção. Eu vivi momentos muito bacanas, né, nesses anos que eu tô com a PBR, que são 7 anos com ela. Mas eu vivi um momento muito triste dentro da arena, que foi no dia 13 de maio de 2018, quando eu perdi um competidor e também amigo. Como eu falei que a gente tem desafios pessoais, é que você se torna amigo de várias pessoas, né? Especialmente dos competidores, né? Entre outros profissionais que trabalham, de certa forma, na montaria em touros e no rodeio de uma forma em geral. Teve um acidente, ele tinha acabado de chegar de uma operação que tirou ele 1 ano e 2 meses da arena. Então, uma etapa antes, ele chegou todo contente, montou bem, ou seja, ele estava preparado para aquilo, ele estava indo bem. E chegou numa etapa em Maringá, ele até me mandou uma mensagem uns dias antes, falando que estava indo mais cedo, falou que legal e tal, trocamos algumas ideias assim, batemos um papo rápido pelo WhatsApp. E aí, enfim, ele foi para a cidade, eu fui 2 dias depois, cheguei lá, nos vimos, e ainda eu lembro que no primeiro dia, eu estava chegando, pedi para ele segurar a mochila para poder pular para onde eles estavam, atravessar o local para onde eles estavam. Ele segurou, eu falei, e aí, vamos ganhar essa, hein? Ele falou, deixa comigo e tal. Aí eu coloquei ele para dar entrevistas, porque ele era o nosso menino da vez, né? Ele voltou muito forte, então ele tinha sérias chances de até ser campeão, né? Que ele era muito bom mesmo. Então eu coloquei para fazer entrevistas, então ele teve muita entrevista lá na época, no primeiro round, no segundo round. Porém, no terceiro round aconteceu uma fatalidade. Um touro pisou no peito dele. Ele caiu, mas ficou com a mão presa e entrou embaixo do touro. E o touro pisou no coração dele. E essa cena ocorre ao vivo. Ele levanta, põe a mão em cima do salva-vidas. Até então todo mundo achando que era um incidente normal, mas perigoso, né? Ele levanta, se apoia nas costas do salva-vidas, que estava protegendo ele, e fala que não estava legal e cai. Quando ele cai, eu estava na transmissão ao vivo. Nós tínhamos, acho que umas 10 mil pessoas no local. Devia ter mais umas 20, 25 mil pessoas na transmissão online. E aí eu desci correndo onde eu estava, que eu ficava lá ajudando a controlar na produção. Desci rapidamente para acompanhar a gravidade, parte do meu trabalho é esse, né, para dar um boletim médico e tal. E eu acompanhei durante todo esse percurso, mas eu vi quando ele chegou na ambulância e aí ficamos lá no socorro, né? Eu não pude entrar na ambulância, obviamente, mas eu fiquei cerca de mais ou menos 1h30 lá fora. E aí a gente via que já tinha passado do tempo normal do competidor sair de lá. Mesmo com a porrada que ele levou, vamos dizer assim, já era para ele ter, né, ou sido transportado para uma UTI, ou para um hospital, ou para um exame normal de rotina. Ficamos lá um bom tempo e aí ficamos sabendo que ele, havia a notícia de que ele tinha falecido. E assim, foi um gerenciamento de crise muito grande, a gente não podia repassar para as pessoas, o evento não podia parar. Então a gente teve a morte dele decretada 5 minutos antes do evento realmente acabar. Mas aí todo mundo já tinha percebido, né? Então, assim, foi um momento muito triste, um momento que eu vou guardar para sempre na minha vida, porque ele era amigo meu, né? Antes do momento profissional, ele era amigo meu.
e ele estava num momento muito feliz. Ele falou que ele queria aquele ano ganhar vários títulos, ele queria levar, ele tinha acabado de ter uma filhinha, né? Então, assim, foi um momento muito triste no esporte para mim, que eu tive que fazer todo um gerenciamento de crise muito grande, e esse gerenciamento de crise depois gerou outros tipos de protocolos que a PBR tinha, mas nós tivemos que readequar tudo, refazer tudo. Então, assim, profissionalmente gerou muitas outras coisas, né? Conseguimos ter perante a imprensa um papel importante, né? Não foi, obviamente, é uma morte, tá? Mas não foi algo que gerou para a empresa uma coisa tão negativa, né? Porque a gente tinha seguro, enfim, era tudo documentado, tudo certo. A família foi extremamente, né? E gerou uma comoção no país. Gerou uma comoção, as pessoas iam lá para a cidade onde ele foi enterrado e tudo. Então essa foi um momento que eu guardo. É triste, mas é um momento que eu nunca vou esquecer, por todo o universo que envolveu isso. Acho que todos passam por momentos difíceis, mas são eles que nos deixam ainda mais fortes. A segunda história de hoje será a de Gilmar Araújo Rodrigues, apaixonado por moto desde que ganhou a primeira bicicleta aos 7 anos de idade. Aos 20, participava de campeonato de endurofim com sua moto, comprada aos 18. Aos 34, o motocross entrou na sua vida e a transformou por completo. Sua alimentação mudou e os treinos eram mais pesados, tudo para obter o menor tempo possível nas competições. Em sua primeira corrida, sem estar na modalidade iniciante, já garantiu o 3º lugar no pódio. Aos 41 anos, Gilmar continua com sua fiel escudeira ao lado, mas somente para lazer. Há 2 anos, um acidente o fez tomar essa decisão. Eu faz 2 anos e meio que eu parei, só estou no lazer. Mas o motivo maior dessa saída, nesse longo do tempo, foi uma queda. Eu lesionei o meu ombro, eu perfurei meu pulmão, eu quebrei 4 costelas, quebrei clavícula. Eu fiquei uma semana no hospital, fiz cirurgia. Então, com essa idade, eu vi que era o momento de eu parar com competições. E assim, eu só migrei para trilhas e passeios, né? Mas foi uma história fantástica. Foi momentos muito, muito agradáveis, né? Você é uma briga com você mesmo ali, né? Você sempre cobrando um menor tempo, um melhor posicionamento, tanto em cima da moto como numa escala do campeonato. Mas é um esporte para quem gosta mesmo. É um esporte para quem vai aventurar, porque ele cobra muito de você. Ele cobra uma educação e um perfeito treino constante. Porque se você consegue treinar pelo menos 2 vezes por semana, você mantém até um equilíbrio satisfatório. Se você treina uma vez é pouco, e se você perde uma semana, você perde tudo que você fez. Então você tem que ter uma idade legal para manter isso. Você tem que ter uma disponibilidade, você tem que estar bem motivado para estar fazendo isso. E em primeiro lugar, você não tem que gostar, você tem que amar. Você tem que amar demais, senão você não continua nesse esporte. Eu acredito que todo esporte deve ser esse tipo de cobrança. Falando nesse porque é o que eu conheço e o que eu sempre amei fazer, né? Mas a cobrança realmente é dura. Então por isso que tem que começar sempre muito cedo, tanto nesse esporte como vários, né? Mas eu tive uma história legal com moto. Tanto troféus, como ganhos de corridas e as consequências que fez eu crescer, né? As quedas, né? Mas eu digo que valeu tudo a pena. Valeu tudo a pena porque é algo que eu sempre gostei demais de fazer.
Eu sinto uma necessidade sem fim de aprender, de melhorar, de evoluir, não apenas para agradar ao treinador ou aos fãs, mas também para satisfazer a mim mesmo. Cristiano Ronaldo. Eu gostei muito das histórias de hoje. E vocês? Para mim, a emoção sempre nos inspira e nos faz mudar para melhor. Hoje a gente fica por aqui. Até o próximo programa!